cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar agora o nosso momento de oração. Senhor Deus e Pai, entramos em Tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Agradecer, meu Pai, por cada bênção que o Senhor tem nos entregado, meu Pai. Por cada livramento que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha alcançar o coração de cada um aqui, meu Pai, que venha em busca da Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar, meu Pai. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor alcance o coração de cada um aqui, meu Pai. E entre, meu Pai, com a Tua providência na vida de cada um deles, Senhor. Nós não sabemos o que cada um aqui precisa, meu Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com a Tua providência na vida dos Teus filhos, Pai. Não naquilo, meu Pai, que nós pedimos para o Senhor, mas sim, meu Pai, naquilo que nós precisamos, Pai. Pois sabemos que o nosso coração é enganoso, Pai, e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança também, meu Pai, aqueles que ainda não chegaram à Tua casa, Senhor. Traga-os em segurança para a Tua casa, meu Pai. Livrando-os, meu Pai, de toda cilada que o inimigo tente armar, meu Pai, para impedi-lo de chegar a este lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança também, meu Pai, aqueles que não poderão estar aqui hoje, meu Pai, por algum motivo, meu Pai. Por motivo de trabalho, por motivo de doença, Senhor. Alcança cada um deles, meu Pai, e entra com a Tua providência na vida deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, todos aqueles, meu Pai, que necessitam da Tua presença, Senhor. Alcança cada um deles, meu Pai. Alcança, meu Pai, aqueles que vão assistir essa live posteriormente, Senhor. Entra com a Tua providência na vida deles, meu Pai, e aquebranta o coração deles, Senhor, para que eles possam se render a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço também, meu Pai, que o Senhor alcance, meu Pai, aqueles que estão enfermos nos hospitais, Senhor. Aqueles, meu Pai, que não podem estar aqui por motivo de doença, Senhor. Eles gostariam de estar aqui em Tua presença, meu Pai, mas eles não podem. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor alcance eles onde quer que eles estejam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha entrar com a Tua providência na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança também, meu Pai, aqueles Senhor, que estão perdidos nas drogas, meu Pai. Estão perdidos no alcoolismo, Senhor. Venha alcançar o coração deles, Senhor. E venha, meu Pai, a quebrantá-los, Pai, para que eles possam se render à Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança, meu Pai, as nossas famílias, Senhor. Alcança, meu Pai, todos os nossos familiares, meu Pai, aqueles que ainda não estão na Tua presença, Senhor. Mas eu creio, meu Pai, que um dia eles vão se render à Tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. Desde já, meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém e amém, Senhor. Vamos passar para o louvor agora. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? Que você, neste momento, possa dar de tudo nesta noite de você, meu querido. Não fique sem abrir a tua boca, louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que Ele pode fazer, meu querido. Louve, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos,
Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o seu, maravilhado nos rendemos. Desde o princípio é o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, 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 lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, servo de todos é o Rei, mas muito desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, lindo, lindo, lindo és, glória, glória,
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Amém. Quem está grato por estar aqui hoje, nesta noite, para louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Não fique disperso, irmão. Se entregue nessa noite. Entregue o seu íntimo para Jesus nessa noite, porque Ele está aqui. Ele quer trabalhar na sua vida. Então não deixe, meu querido, de prestar atenção no culto. Esqueça todas as distrações deste momento. Amém? Quem aqui gosta de ler a palavra? Amém? Gosta mesmo de ler? Hoje vamos ler. Ler bastante. Quem aqui ora bastante? Quem ora bastante? Não mintem. Não mintam. Quem ora bastante? O que é orar bastante? O que é orar bastante? Às vezes a gente acha que orar bastante é você ficar 2, 3 horas orando, mas não é assim que funciona. Nós precisamos entender que orar constantemente é orar a hora que a gente levanta, a gente acorda e a gente agradece a Deus pelo primeiro momento em que levantamos da nossa cama, fazemos a nossa oração aí. Muitas das vezes a gente já está meio que atrasado para o trabalho, a gente levanta, agradece a Deus, vai, começa a fazer o café, e aí em oração, aí depois você não ora mais, só ora meio-dia, só ora às 6 da tarde, mas o que eu falo, orar constantemente, é você levantar, agradecer de manhã e orou. Todas as vezes você está no caminho para o trabalho, Deus te toca para que você entre mais um período em oração. Muitas das vezes você não entra em oração porque você está distraído com o celular e acaba não fazendo o que Deus pede para nós fazermos. Então, orar constantemente em várias horas do dia, você está ali no seu trabalho, você está ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, aí você entra no seu íntimo novamente e começa a orar a Deus. Eu não falo orar pedindo as coisas, mas agradecendo pelo momento, por você estar vivo. Então, queridos, orar constantemente é isso. A palavra vai nos falar em Daniel capítulo 6 que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas será que era somente as 3 vezes ao dia que ele orava? Para ele estar num nível, vamos dizer, tão alto. Aí a gente vê orar de manhã, na hora do almoço e à noite. Eu creio, eu falando por mim, eu creio que essas eram as 3 orações dele. Mas eu creio que aos demais horários do dia ele também entrava em oração. Muitas das vezes ele não estava de joelho, igual muitos acham que você vai orar, você tem que estar de joelho, prostrado e fazendo. Não. Estar em constante oração e você estar andando na rua e esquecer das coisas. Não esquece do trânsito, irmão, senão o carro te atropela e aí é complicado. Mas é se desligar das coisas do mundo, o que te distrai, e você entrar em oração, estar andando na rua orando, estar trabalhando orando. Tem muitas pessoas aqui que dá para fazer isso. Está no trabalho, dá para orar, dá para jejuar. E para a gente estar num nível mais próximo de Deus, a gente tem que oração, jejum e consagração. A gente tem que ter essas 3 coisas, intimidade com Deus. A gente não pode deixar isso. Muitas das vezes, a gente toma conta de um ministério, como que a gente recarrega as nossas forças? Se você está aqui só para... Você prega, você toca, você louva, você está dando de si. E para você recarregar suas forças, como que você faz?
É como os carros novos agora, você tem que ir lá e pôr na tomada. Qual que é a nossa tomada? É o joelho no chão, oração a Deus para recarregar. Muitas das vezes a gente tem culto na terça e no domingo. A gente tem liberdade para visitar outros ministérios. A gente tem liberdade para participar de um culto na igreja de um irmão. Independente se você não quer ir na igreja de um conhecido, porque conhecem você. Muitas das vezes a gente chega e fala, faz um louvor. Então a gente vai em lugares que não conhecem a gente, para que a gente aproveite a palavra, ouça a palavra. Eu com a Rosana fomos visitar uma igreja esses dias, perto de casa ali, uma bênção. Uma igrejinha muito pequena, mas uma bênção. A ministra que pregou a palavra, uma bênção. Não tem gritaria. Foi gostoso, a gente se encheu ali, que a gente precisa. A gente que dá muito de si, a gente precisa se encher. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar. Eu com a Rosana também, não é para nosso mérito não, é para a honra e glória do Senhor. Nós entramos num jejum de 12 horas, 3 dias seguidos. E muitas das vezes eu sempre falava, porque eu não consigo tirar o café. Isso era um gigante que eu precisava derrubar. E então eu ia fazer um jejum, eu levantava cedo, fazia o café, tomava o cafezinho preto somente e entrava em jejum, para que não desse depois uma dor de cabeça. Mas aí eu falei, está amarrado isso, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer algo mais para o Senhor, assim, do jeito que eu estou, não dá. Aí entramos no jejum à meia-noite. Nós jantamos lá, não lembro que hora que a gente jantou. Entramos em jejum à meia-noite. Entregamos o jejum meio-dia. Então, desse período, eu passei sem café. Foi fácil? Não foi. Se eu falar para você que foi fácil, não foi, irmãos. Mas eu venci. Eu venci. Graças a Deus. Glória ao santo nome de Jesus. Porque eu não conseguia. Mas foi um obstáculo que eu pulei. Foi um gigante que eu derrubei. Foi uma muralha que caiu. Porque eu não conseguia. Não foi fácil. Chegar a uma certa hora do dia, ali, 11 horas, eu estava com uma tremedeira, fraqueza no corpo, porque você toma o café, você já se liga. Aí eu não tomava o café. Não foi fácil, mas eu venci. Para a honra e glória de Jesus. Então a gente precisa fazer algo mais. A gente não pode ficar na mesmice. A gente não pode só levantar de manhã, orar, e depois orar pelo almoço, e depois orar na hora de dormir. Eu estou falando isso por mim também, queridos. Mas a gente tem que orar mais, a gente tem que jejuar mais. Você tem que pôr um propósito no seu coração, aquilo que você nunca fez. Não somente aquilo que a gente é acostumado a fazer. A gente levanta cedo, toma um café, entra em jejum. Não é errado. Mas você já está acostumado a fazer isso. Faça algo que vai te massacrar. Faça algo que vai deixar a sua carne daquele jeito. Isso é um jejum. E Daniel, eu creio que ele fazia muitas coisas para o Senhor. A Bíblia não relata muitas coisas. Mas ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele nunca deixou de orar. Ele nunca deixou de honrar ao Deus que ele servia. Também vamos ver em Daniel, acho que no capítulo 3, fala sobre Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha. Eles também eram amigos de Daniel. Mas por que eles não foram consumidos pelo fogo? Você acha que se jogar um da gente hoje na fornalha, você acha que a gente sobrevive? A gente não consegue nem jogar nada lá, porque os soldados que foram jogar eles na fornalha, eles foram queimados, morreram queimados. Mas eles não. Por quê? A fé, perseverança, intimidade. Eles tinham intimidade com Deus. Se a gente não tiver intimidade, qualquer enfermidade que aparece, a gente já cai. Qualquer coisa que há uma situação financeira, a gente já fica para baixo, a gente já começa a murmurar.
Imagine pegando a gente agora, falando, agora vocês vão na fornalha, você já começa a murmurar, falando, não vou mais servir a Deus, porque vão jogar na fornalha. Eu estou servindo a Deus, mas vão me jogar na fornalha. Ô Deus, você não está vendo isso? Cadê sua fé? Eles não foram queimados por quê? O Senhor, o Deus a quem eu sirvo, Ele me livrará. E mesmo que não livrar, Ele continua sendo Deus. Mas você não pode esmorecer. Você não pode perder sua fé. Você não pode enfraquecer. Muitas das vezes a gente enfraquece por qualquer coisa. Qualquer coisa aí que surge, a gente já está murmurando, já não ora como é para orar, já não jejua. Muitas das vezes, sabe o que o Senhor faz para que a gente possa jejuar? Ele vai acabar tirando a comida que você tem no seu celeiro. Você vai ser obrigado a jejuar. Você quer que Deus faça isso? Porque aí ele vai fazer isso. Você vai, de uma forma ou outra, ficar sem comer. Mas você não vai se consagrar. O motivo do jejum é o quê? A consagração. Você está em jejum, esqueceu o celular. Tem gente que está em jejum, em consagração, e não sai do Facebook. Não sai do Instagram. Ah, Beto, mas eu vejo às vezes que você mexe no celular, porque dá para ver lá o seu status no WhatsApp, para o meu trabalho. Meu patrão manda mensagem, como que está aí? Está precisando de alguma coisa? Como que eu vou fazer se eu não ver? É diferente. É diferente de eu ficar abrindo status lá e ficar olhando as coisas. Então, a consagração, nós temos que entregar esse tempo ao Senhor. Eu perguntei quem gostava de ler aí. Quem gosta de ler? Estou falando da Bíblia, não estou falando de qualquer livro. Tem gente que lê um monte de livro. Mas a Bíblia não leu 3 páginas. Né? Então, poderia ler apenas 2 ou 3 versículos. A gente vai ler Daniel capítulo 6. Poderia ler 2 ou 3 versículos. Mas eu quero que tem irmãos que não leu. Estou falando que você não leu. Mas tem gente que não leu Daniel na Cova dos Leões. Quem é que já leu o capítulo inteiro de Daniel na Cova dos Leões? Vamos ler então? Ele tem só 28 versículos. Pequeno. Amém? Então vamos ler. E pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Os quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou. O que é sobrepujou? Sobrepujou, superar, ultrapassar ou exceder alguém ou algo, seja em altura, qualidade, força ou capacidade. É o ato de se destacar ou ser superior. Está vendo por que os leões não devoraram Daniel? Porque ele era superior. Não estou falando um irmão ser superior ao outro, não. Estou falando porque eu sou mais, você é menos, ou fulano é mais que eu. Não estou falando isso. Eu estou falando isso na sua intimidade com Deus. É isso que eu estou falando. Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Excelência, irmão. Tudo que você vai fazer, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Todas as vezes você acha que está fazendo aí, mas Deus não está se agradando, você está fazendo de qualquer maneira. Tem que ter excelência.
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Quantas das vezes a gente quer ser tão certinho, a gente não segue, não vou falar os 10 mandamentos, vou falar os 2 que o Senhor deixou depois. Só os 2. A gente não segue. Quanto mais os 10. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha onde eles foram. Foram longe. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei. Disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Essa era a saudação deles. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha onde que eles foram. Não podia pegar Daniel em qualquer erro, porque não achava. Não achava. Se forem olhar para nós hoje, a gente está perdido. A gente está perdido. Porque não vai achar só um, achar vários. Muitos de nós ainda na presença, ainda um monte de coisinha que a gente precisa deixar e não deixa. Mas em Daniel eles não achavam. Não achavam. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se lançarem um edito, você vai continuar orando? Não minta. Não minta. Não vou falar jogar na cova dos leões, porque... Mas se falar, a gente vai matar você. 30 dias sem orar ao seu Deus. Quem que vai orar aqui? Quem que vai orar? Tem muitos que falam, eu oro. É, Pedro? É, Pedro. Senhor, eu vou contigo, morrerei contigo. Você não é aquele que estava lá com Jesus? Imagine, nem eu conheço. É assim que muitos vão fazer. É assim que muitos vão fazer. Pô, mas é só 30 dias. Eu vou falar com o Senhor aqui e vou falar para ele que eu não vou orar por 30 dias para mim não morrer. Como que vai ficar minha família? Você já negou a Deus. Já era. Já era. Vamos lá. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme as leis dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não falou, Daniel, quem sabe o seu Deus ele vai te livrar. Preste bem atenção. Ele falou, Daniel, o Deus que você serve, ele vai te livrar. Até o rei cria, porque ele sabia a integridade de Daniel. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele fez o quê? E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O que eu vejo aí? Ele jejuou. E tirou toda a distração. Porque naquele tempo o rei tinha mulheres que vinham dançar para ele. Naquele tempo podia, hoje não pode. Hoje não pode. Bastante mulher vir dançar para você. Só sua esposa. Aí pode. Então ele tirou todas as distrações. E vamos lá. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirada Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, e seus filhos, e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. E o seu reino não podes destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu
e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Quem entendeu aí? Você acha que você está no nível de Daniel? Muitos aí afora podem até falar, não, eu... Não tem. Não tem. No nível desse homem, Daniel, não tem. A palavra ali fala. Quem sabe como era uma cova dos leões aqui? Não era como uma jaula, tá? Cova dos leões era um buraco subterrâneo. A entrada para ele era como se fosse um... Era bem fundo. Imagine esse quadrado aqui, ó. Feito de paredes de pedra. A palavra não fala, mas eu fui pesquisar. E na lateral tinha algumas janelas, mas não podia nem entrar e sair por elas. Era apenas para alimentar os leões. E para descer, era como se fosse uma chaminé, um negócio grande que tinha que descer a pessoa até lá embaixo. E daí era o quadrado. Não tinha outra saída a não ser por ali. E sem a ajuda de alguém, ninguém conseguiria sair dali. Então Daniel foi lançado ali. Ele desceu até o fundo. Aí já falaram, já era, os leões estão com fome. Mas eu vejo Deus na vida de Daniel, por quê? Eu não sei se foi realmente um anjo, a palavra fala que um anjo foi lá e fechou a boca dos leões. Muitos podem falar, mas alguém alimentou os leões para eles não ter fome. Não. E eu vejo que Daniel adentrando ali, ele já estava em espírito de oração. Ele cria que o Deus dele iria salvá-lo dos leões. Eu creio que o Senhor Deus pode também ter tirado o cheiro de carne dele, ou ele ter confundido o olhar dos leões como ele se fosse um leão também. Tá? Não estou falando que é. Estou falando. Pode ser que os leões, ao olharem para Daniel, viu ele como um leão. Leão não ataca leão. Então aí ele ficou ali entre os leões. Muitos falam que Daniel podia até ter dormido como um travesseiro ali, num leão, como se fosse um gatinho. Mas o que será que aconteceu ali? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que foi a presença de Deus em Daniel, que não deixou que os leões comessem ele, esmigalhassem os ossos dele. Às vezes pode ter cegado os leões, colocado em sono profundo, aí os leões ficaram ali dormindo. Tem muitas hipóteses que pode ter acontecido ali dentro. Mas uma que vem a mim, que eu acho que aconteceu, não sei, eu estou falando por mim, tá? Não é da palavra. Mas que eu acho que pode ter acontecido. Daniel desceu ali, falou, ó, vai, deita lá. Ousadia. Poder nas palavras. Hoje a gente nem para expulsar um demônio, a gente não consegue. Eu vejo que ele desceu lá. Vai. Vou ficar aqui, eu vou orar aqui, vocês vão deitar lá e pronto.
Vai. Eu creio que foi assim. Porque poderia ter acontecido muitas formas. Os leões não estarem com fome. Mas o que queria fazer com que o rei visse que era realmente Daniel servia um Deus vivo, um Deus poderoso? A autoridade de Daniel. Dele entrar lá, os leões nem conseguiam chegar nele. Poderia ser um Sansão lá dentro, Sansão, né? Não é verdade? Davi também catar o leão. Mas se fosse assim, mas Daniel não. Daniel ficou vivo porque a presença do Deus vivo estava nele. Então, queridos, para a gente chegar a um nível de Daniel, não só dele, como muitos aqui, que a palavra fala para nós, não é fácil. Não é fácil. Porque se o Senhor voltasse hoje, agora, nesse exato momento aqui, pá, quem queria subir? Quem tem certeza da sua salvação? Ninguém tem certeza? Tá feio então, irmão. Só a Rosana? Aí revela. Aí revela o quanto que você ora, o quanto que você jejua, e o quanto que você tem intimidade. Quando alguém fala, quem daqui é salvo? Você tem que ser o primeiro a erguer a mão, irmão. O primeiro. Não fica aí. O que tem aí? O que tem aí? Você não tem certeza da sua salvação. O que tem de errado? Se você não ergue a mão, não estou falando, tá, irmão? Mas se você não ergueu a mão, é porque você tem alguma coisa que você sabe que você não vai ser salvo. E aí? E aí? O que adianta a gente estar aqui tocando, pregando, e chegar na hora a gente não subir? Muitas vezes por causa de um negocinho, sabe? Igual eu falei, aquela manchinha preta na veste branca. Por causa de um negocinho de nada. Então, da próxima vez que alguém perguntar, quem daqui tem a certeza que vai ser salvo? Ergue a mão. Ergue a mão. É forte a mensagem de hoje. É forte. Se você não tem certeza da sua salvação, o que você está fazendo aqui? A gente tem que ter certeza do Deus que a gente serve. Imagine Daniel com dúvida do Deus que ele servia. Imagine Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqui no capítulo 3. Se eles não confiassem no Deus, que mesmo que eles entrassem na fornalha, eles não sabiam se iriam sair vivos ou não. O que eles sabiam ali é que eles iam ser salvos por Jesus, por Deus, que eles iam sair dali ou queimado ou vivo, mas eles iam encontrar com o Senhor. Essa era a certeza deles, essa é a certeza que você tem que ter. Se você sofrer um acidente, ou uma bala perdida, ou você tem um infarto, alguma coisa, ninguém está livre de nada, você saber que você vai herdar o reino do céu, querido. É isso. É isso. A gente tem que ter certeza da nossa salvação. A gente tem que confiar no Deus que a gente serve. A gente não pode ter dúvida. Você pode duvidar do seu irmão, da sua irmã, você pode duvidar de mim, do que eu estou falando, mas não duvide de Deus, irmão. Não duvide de Deus. Com Deus não se brinca. E nós, muitas das vezes, estamos brincando com a palavra de Deus.
A gente vem e prega, fala que não pode isso, fala que não pode aquilo, não pode aquilo outro. Você quer fazer uma lei igual o rei fez ali, mas você não cumpre a lei. Você não pode trair sua esposa, você trai. Você não pode roubar, você rouba. Ah, mas eu não roubo. Mas tem um negocinho ali, você fala, não é de ninguém, eu vou catar aqui. É de alguém, se está ali, é porque é de alguém. São os mínimos detalhes, irmão. Os mínimos detalhes. Que Deus tire toda a dúvida do seu coração nessa noite. Que Deus mostre para você o que está de errado na sua vida, que você não tenha confiança que se você morrer hoje, você vai herdar o reino do céu. Que você possa superar isso. Que você possa entrar mais na presença. Não estou falando andar de joelho para a rua, ajoelhado ali, levar uma cruz até Pirapora, nada contra. Até Aparecida do Norte, nada contra. Eu já vi gente ser curada através de levar uma cruz até Aparecida do Norte. O que é isso? É fé, irmão. Se eles creem, você que crê num Deus vivo, você não vai ser salvo. Então você não crê no Deus vivo. A gente não crê. Só que não adianta eu falar, eu vou ser salvo. Não, eu vou. E estou errando, estou pecando. É tudo isso. É tudo isso. Que o Senhor possa tirar os medos dos nossos corações. Tem medo de falar da palavra de Deus para alguém na rua. Às vezes tem medo de falar que é crente. Tem medo de falar que é cristão. A primeira oportunidade que eu tenho, se alguém perguntar, eu falo, não, eu sou presbítero. Por que eu vou me envergonhar disso? Às vezes a gente tem vergonha de falar que vai na igreja. Tem gente que tem vergonha de falar que vai na igreja. Tem gente que anda com a Bíblia só quando vem na igreja. E às vezes nem traz. Se abrir a porta do meu carro, você vai ver uma Bíblia na porta do carro. Que nem sempre quando você vai sair para algum lugar, dá tempo de você pegar uma Bíblia e levar junto. Então você já tem que deixar um. Você sai com uma bolsa, põe uma Bíblia pequenininha dentro. Mas tenha certeza que você vai ser salvo. Senão de nada, nada o que a gente faz aqui vai adiantar. Quem concorda comigo? É a verdade. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Da palavra, do que está escrito aqui, do que muitas das vezes o Senhor traz aos nossos corações. É igual eu falei, você pode duvidar do seu marido, duvidar de qualquer um, menos da palavra, menos de Deus. E também, o único que você não pode duvidar é de você. Que você é capaz. Você tem capacidade. Se você pedir, Deus dá para você. Não vou falar se você pedir uma Ferrari, Ele vai dar uma Ferrari para você. Você vai ter que trabalhar muito. E muito, hein? Rapaz, muito para ter a Ferrari. Quando a gente pede paciência, o Senhor dá? Dá, né? Mas Ele testa, né? Quando eu comecei a pedir paciência para Deus, eu era testado cada minuto. Cada segundo tinha um teste ali. Você quer paciência? Tá, então vamos ver. Tá aqui, ó. Aí a martelada no dedo. Às vezes você via a mulher brigando, mas não era ela. Qualquer coisa você estava irritado, perdia a paciência. Você pediu paciência para quê, então? Prova, o que é prova?
Quando você vê falar em prova na escola, é para ver se você vai passar, se você está apto a passar de ano. Ou se você está apto para exercer um curso, alguma coisa. Nossa prova é igual. Só que é física. É sobre o corpo, sobre o olho, sobre o ouvido. A gente é provado. Você quer paciência? Então vamos ver. Você quer discernimento? Você quer sabedoria? Quero. Mas você está lendo alguma coisa para ser sábio? O que traz sabedoria? Não é livro de romance, não. Não é livro de escola. A palavra traz sabedoria. Salomão pediu, né? Muitos falam, ele podia ter pedido um monte de coisa. Ele era rico, milionário, dinheiro. Mas o que ele pediu? Sabedoria. Ele podia ter pedido mais dinheiro? Podia. Deus podia ter dado? Podia. Ele ia ter sabedoria para cuidar de tudo isso? Não é verdade? Então peça sabedoria para Deus, para Ele ajudar você a cuidar da sua vida espiritual. É isso. Peça ajuda a Ele. Peça para que o Senhor, Ele te ajude nas suas dificuldades. Qual que é a sua dificuldade hoje? Não precisa falar. Tem coisas que a gente vê que já está ali na cara, a gente vê a dificuldade da pessoa. Mas tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que você precisa pedir para Deus. Falar, Senhor, essa é a minha dificuldade. Pô, Pai, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Nossa, Pai, muitas das vezes a minha fé desfalece, Pai. Pede cada vez mais fé, pede cada vez mais sabedoria, pede cada vez mais paciência, pede discernimento. Hoje em dia, as pessoas estão buscando dons, línguas, revelação, dom de cura. Não é errado. Não é errado. Tem que buscar mesmo. Dons espirituais. Mas sabe o qual dom hoje a gente está precisando muito dentro das igrejas? Discernimento. Discernimento. Por que eu falo discernimento? Porque a pessoa vem e fala qualquer abobrinha para você, se acredita. A pessoa fala, lê uma palavra, fala, você acha que é verdade. Porque ele falou, ele leu, ele entrou em algum momento ali, mas em algum momento ele saiu, você nem percebeu. Amém, amém. Ele está falando, porque daí você vai para o inferno, irmão. Quem vai para o inferno aqui? Você está desligado. Amém. Se liga, irmão. Discernimento. Discernimento por tudo aquilo que falam para você, aquilo que você vê. Esse é o dom que a maioria das igrejas está precisando hoje. Discernimento. Eu já falei e falo de novo. As igrejas hoje só estão falando em bênção. Só está falando em riqueza. Só está falando em ter carro. Mas ninguém está falando que Jesus vai voltar e se você não se converter, você vai para o inferno. Não está falando que o rei vai assinar um decreto, se você não tiver com o seu Deus, você vai cair na cova, você vai ser morto pelo leão. Ninguém fala isso. Só fala de bênção. Só bênção. Você vai prosperar lá no seu trabalho. Lógico que vai prosperar no seu trabalho. Mas faça para que você possa prosperar no seu trabalho. Não, Deus vai te dar uma casa. Eu creio que Deus vai me dar uma casa. Ele não vai dar a casa de mão beijada, mas eu vou ter possibilidade de fazer o pagamento da casa, pagar em 450 anos, mas a casa vai ser sua. Não é verdade? Você quer ter um carro? Deus vai dar possibilidade para você ter um carro. O carro não vai cair do céu. Mas você tem que fazer o quê? Está em constante oração, jejum, intimidade.
Todos nós precisamos disso. Se a gente não tiver isso, qualquer leãozinho que a gente encontrar para a rua, já era, irmão. Já era. Qualquer leãozinho ali. Às vezes até um gato vai acabar mordendo e comendo você. Então, queridos, vamos pedir mais fé para Deus. Porque eu estou achando que a nossa fé está pouca. A ponto de duvidar da nossa própria salvação. Aí tá feio. Tá feio. Lógico que a gente não é certinho de tudo. Mas a gente está buscando. Então você tem que ter a convicção que se o Senhor voltar hoje, a gente vai herdar o reino do céu com Ele. E se você tem dúvida no seu coração por alguma coisa que você faz, que você pratica, pare hoje. É hoje. Que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. E se Ele voltar hoje? Como que está a nossa vida? Qual o anjo que vai vir te buscar? Qual caminho a gente vai trilhar para chegar lá? Tem gente que não gosta de subir escada. Tem gente que gosta de descer. Não quero descer a escada, quero subir. Nem que seja com 1000 degraus. Degraus, não sei. Nem que seja 1000. Nem que minha perninha tenha que ficar inchada para chegar até lá em cima. A gente tem que chegar. A gente tem a obrigação de chegar, não tem? A gente tem a obrigação de chegar ao céu. Porque Jesus pagou um alto preço pela sua vida, pagou um alto preço pela minha vida. Ele deu a vida dele em troca da nossa. E a gente não vai fazer o mínimo que é para a gente herdar o reino do céu com ele? Qual o valor que você está dando para ele? Nem que você fosse o maior milionário do mundo, você não pagaria a sua vida. Mas você pode pagar ela com jejum, com oração, com agradecimento, com fidelidade, com intimidade. É aí que você paga a sua salvação. Então, se você tem todas essas coisas, você é salvo. Como que você tem certeza? A palavra fala. A palavra que fala. Não é eu que estou falando. A única coisa que eu falo é que se você segue um monte de coisa e assiste a pornografia, por exemplo, isso não é salvo. Não é salvo. Verdade ou não é? Muitas vezes, por causa de uma fofoca, a gente vai para o inferno. O que é fofoca, irmão? O que é fofoca? Você fala aí, o que é pior? Fofoca ou assistir pornografia? Ou trair minha esposa? Ou roubar? Qual que é pior? É tal, é tal. A fofoca é a mesma coisa. A fofoca também leva você para o inferno. Então eu vou falar. É difícil e não é servir a Deus. Porque para servir a Deus e para você herdar o reino do céu, você tem que ser íntegro. Você tem que estar ali diariamente. Diariamente. Levantou, já pede perdão, mas eu nem acordei, já pede perdão. Já acorda lá pedindo perdão, porque você é falho. Já acorda pedindo a graça de Deus. No seu dia, pelo dia, para sua família. Você vai sair da sua casa para trabalhar. Às vezes a pessoa fala, você não sabe se você vai voltar. Você não sabe se você vai chegar lá, você vai encontrar sua esposa viva, seu filho vivo. Tem tudo isso. Então coloca na mão do Senhor. Deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer, deixa Deus proteger. Mas não tenha dúvida da sua salvação, irmão. Não tenha dúvida da sua salvação.
Você pode ter dúvida se você vai ficar rico. Você pode ter dúvida se você vai conquistar tudo aquilo que você almeja. Mas a dúvida é que você vai herdar o reino do céu, não pode. Não pode. Amém, queridos? Quem que entendeu a palavra? Então vamos fazer de tudo para a gente herdar o reino do céu. Eu não sei se eu vou reconhecer cada um que vai estar lá. Não sei. Muitos falam que a gente vai conhecer, que a gente não vai conhecer. Não sei como que é. Não sei. Mas eu quero saber como que é. Eu quero estar lá. Eu não sei se eu vou conhecer aquele. Não sei se eu vou conhecer minha esposa, que é minha esposa, caminhou comigo, está até hoje comigo. Não sei. Mas se for, eu quero ver todos lá. Quero ver todos. Agora, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Você está tocando o teclado aqui, você está alcançando uma pessoa, está alcançando uma alma, a pessoa se entregou, aí a pessoa vai e você fica. Eu estou tocando a bateria aqui, alcançando o coração, sei que eu não toco bem, mas enfim, alcança corações. A pessoa, através de mim, de me ver aqui, ela sente no coração de também estar aqui tocando e louvando a Deus através da bateria. Ela se entrega para Jesus, vem, toca aí a bateria e tal, e é do reino dos céus. E eu que fiz de tudo para ela ser salva, eu não vou ser salvo. Prega aqui o evangelho, fala de Deus, todo mundo fala, nossa, irmão, você tá, e tal, e pregou e tudo, e sai daqui, não vai ser salvo. Eu já falei, falo de novo. Então não adianta a gente estar aqui. Não adianta. É melhor estar lá fora. Pelo menos você curte tudo que você quer. E depois curte o inferno também. Porque é para lá que vai. Bebedeira, prostituição. A palavra fala aqui, se não me engano é Apocalipse, que não herdarão o reino dos céus, os cães, e enfim. E aí? Não é verdade? Você quer curtir lá? Você tem que aceitar que você vai curtir o inferno. Não sei se é curtir o inferno, porque misericórdia, né? Mas eu quero estar lá no céu. Falei sobre Noé. Já vou terminar, irmãos. Eu falei sobre Noé. Que a hora que fechou a porta da arca, eu imagino Noé lá dentro da arca, vendo aquela multidão ali fora, batendo, abre a porta, criança, mulher, tudo ali batendo na porta, abre. Ele não poder abrir. Assim vai ser Deus. Quando vier o dilúvio, a porta vai estar fechada. Ele vai olhar para você com pena, porque ele te deu todas as chances para você poder estar dentro da arca. Mas você negligenciou todas as chances que ele te deu para você entrar dentro da arca antes do dilúvio. Depois não entra. Depois não vai entrar. Vai estar fechado, vai estar lacrado. E ele vai falar, eu queria muito, meu filho, que você estivesse aqui dentro. Mas agora a porta está selada. Não tem mais como abrir. A única coisa que vai ser aberta agora é o abismo profundo para você. Amém? Então faça uma reflexão da sua vida. Estou falando isso para mim também, tá? A gente sempre fala que a palavra vem primeiro para a gente passar. Mas então, vamos fazer uma reflexão de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus.
daquela coisinha mínima que vai nos levar para o inferno. Você quer assistir alguma coisa? Pode assistir, irmãos. Mas tenha o seu tempo de oração. Temos que ter. Está no trabalho lá, vai orando e ora, você não precisa ficar abrindo a boca, gritar. Mas quando você está na igreja é outra coisa. Abra a sua boca. O povo precisa ouvir a sua oração. O povo precisa ouvir. Não estou falando que você vai pedir algo íntimo para Deus. O íntimo você ajoelha, ora e pede. Mas depois você tem que clamar pelo povo. Coloca a mão no seu coração. Agora, neste momento, vai refletindo aí. Tudo que tem te afastado de Deus. Tudo o que Deus tem pedido para você fazer, você tem negado. Não seja como Pedro. Não seja como Pedro. Ele negou 3 vezes. Não negue mais a Jesus, porque você já negou muitas vezes. Entra aí no seu íntimo aí. Fala com Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença neste momento, Pai. Pedindo, Senhor Jesus, perdão, Pai, pelas nossas falhas, Jesus. Pedindo, Senhor, Pai, que o Senhor mostre para nós, Senhor, aonde estamos errando, Pai. O que estamos fazendo de errado, aonde estamos falhando, Pai. Que está nos afastando da Tua presença, Senhor. Pai, nesta noite estamos clamando, Senhor, por perdão, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, clamando, Pai, porque não queremos, Senhor, estar dentro da igreja, estar no mundo ao mesmo tempo, Pai. Estamos clamando a Ti, Senhor, por misericórdia, Jesus. Estamos aqui, Senhor Jesus, entrando na Tua presença, Pai. Se arrependendo, Senhor, do fundo do nosso coração, Pai, de tudo aquilo que fizemos até hoje, Pai, de errado, que tem afastado o Senhor da nossa presença, Pai. Senhor, eu coloco, Senhor, a minha vida, Pai. Coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença, Pai. O Senhor possa cuidar de cada um, Jesus. O Senhor possa, meu Deus, tirar tudo que não provém de Ti, Pai. Todas as setas malignas, Pai. Que o Senhor nos dê força, Pai querido, para nos livrar, Pai. Oh, Deus querido, aleluia. Louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é poderoso. Assim como o Senhor livrou, Pai querido, Daniel da cova dos leões, Pai. Eu creio que o Senhor vai livrar o Senhor da mão do inimigo, Pai. Oh, Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Cuida de nós, Pai. Ao estarmos orando, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, durante a ida no carro, Pai querido, o Senhor possa estar, Senhor Jesus, ouvindo as nossas orações, Pai. Oh, Deus querido, cuida de cada um, Pai. Cuida de cada um que está aqui nesta noite e que se dispôs, Pai querido, aleluia, a estar revendo, Pai querido, os erros que está cometendo, Pai. Tira, Senhor Jesus, toda a dúvida de cada coração, Pai. Tira, Senhor Jesus, aleluia, aquilo que não provém de Ti, Pai. Vai dando mais fé para os nossos irmãos, Pai querido, para que eles possam, Senhor Jesus, crer, Pai querido, que ainda quando forem mortos ou o Senhor vier para ressuscitar-nos, Pai, nós herdaremos o reino do céu. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, falado conosco, Jesus. Muito obrigado, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Eu também oro aqui nesta noite pela família do Diego, Pai querido, que perdeu, Senhor, a mãe dele perdeu, Senhor Jesus. A mãe, que o Senhor visite, Senhor, aquele lar. Que o Senhor possa, meu Deus, confortar aqueles corações, Pai querido, aleluia, pela perda, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando a cada um, Senhor. Traga paz no coração de todos eles, Pai. Também visita, Senhor Jesus, aleluia, a família do Senhor Jaime, Pai querido, aleluia. Porque ele não está mais aqui, Pai, mas a vida continua. Os familiares, a esposa, os filhos, Pai querido, estão aqui. É eles que sofrem, Pai. Então visita cada coração, Senhor. Vai confortando em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Pai querido, te dou glória e te dou graças, Pai, porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigado.
Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória, 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 aleluia. Amém, irmãos? Entenderam o recado de Deus? Então vigia, irmão. Vamos vigiar tudo aquilo que nos afastar. Amém? Glória a Deus. Vou passar agora para os dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar através da conta, vai pôr na salva, através do QR Code, não importa o quanto você vai dar, mas Deus sabe o propósito do seu coração. Aleluia. Estenda suas mãos aqui. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença mais uma vez, Pai. Te agradecendo, Pai querido, aleluia, por esses dízimos e ofertas, Pai. Que esses dízimos e ofertas que os seus irmãos têm contribuído, Pai, para a Tua casa, têm mantido, Senhor Jesus, estas portas abertas, Pai. Louvado e engrandecido seja Teu nome, Pai. Cuida de cada um, Senhor, que dizimou, cuida de cada um que ofertou. Também cuida, Senhor, daqueles que não tiveram algo para depositar aqui hoje, Pai. Mas que o Senhor possa, meu Deus, abrir as portas, Pai querido, para que possam ser também dizimistas e ofertantes, Pai. Mas que seja, Senhor Jesus, de coração, Pai. Que sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor não aceita, Pai querido, aleluia, com o coração duro. Então, Pai querido, todos aqueles que ofertaram, Senhor Jesus, de coração, Pai, que o Senhor possa retribuir a cada um em saúde, em vida espiritual. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos embora. Abençoado por mais um culto. Sabemos que na simplicidade, mas o que importa é o nosso coração. Eu vejo muitos falarem aí na internet, criticando quem não toca bem, quem não canta bem. Mas o que Deus está vendo, irmão? O que Deus está vendo? Está vendo o íntimo do seu coração. Ah, mas não é assim que faz de qualquer maneira. Qual o profissional que vai vir assumir a bateria aqui? Qual o profissional que vai vir assumir o violão, o teclado? Cadê? Então, essas pessoas que questionam igrejas pequenas, muitas das vezes a irmãzinha que vai louvar lá desafinada, Deus está te repreendendo, porque você está julgando a irmãzinha lá que está louvando. Todas as vezes ela passou o dia ali ensaiando na presença de Deus e você está lá julgando ela. Então não julgue. Não julgue. O único juiz é Jesus, é Deus. Ele é o Jesus. Ele é o juiz. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por mais este culto, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe nesta noite para nós. Pai, eu peço que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares em segurança, Pai querido. Que o Senhor acampe, Senhor Jesus, os teus anjos, Senhor, na frente dos carros, Pai querido. Nos livrando, Senhor, de todo acidente, incidente, de toda seta, Senhor Jesus, que o diabo tem lançado, Pai querido. Nos guarda até chegarmos aos nossos lares. E chegando lá, encontrarmos, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo também naquele lugar, Pai. Protege e guarda cada um que está aqui. Protege e guarda também aqueles que estão trabalhando nesta noite, Pai querido. Visita em nome de Jesus, Pai.
Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Nos dá, Senhor Jesus, uma ótima semana, Pai, que seja na tua presença, Pai querido. Te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.